A minha língua materna é a língua do meu coração. Muito grande, são portas e janelas que se abrem para ela. Uma pessoa, quando ela domina de forma nativa a língua e ela vai para um país onde se fala aquela língua, ela consegue se virar muito mais fácil do que uma não nativa. Ela consegue se desenvolver profissionalmente, academicamente, socialmente, muito melhor do que se ela não tiver essa fluência na língua, esse conhecimento da língua. Então é muito importante. Marta Marques, sou de Portugal. Nós estamos no Dubai há 5 anos. Meu nome é Marli Tirelli e eu sou de São Paulo há 17 anos. Há 18 anos. Júlio Calegari, sou de São Paulo. Moro em Dubai há 11 anos já. Vanner Guerrieri Freisleben, eu sou do Rio de Janeiro. Eu e minha esposa saímos do Brasil há 10 anos atrás, 11 anos atrás. E em Dubai nós estamos há 7 para 8 anos. Meu nome é Sharon Kittler, eu sou de Porto Alegre, do sul do Brasil. Fazem 5 anos que eu moro em Dubai. Meu nome é Viviane Capelari, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, faz 11 anos. Eu morei 1 ano no Vietnã e faz 10 anos que eu moro aqui em Dubai. Meu nome é Roberta Duarte, moro há 2 anos e meio. Conheci a Hora do Conto através de uma amiga portuguesa que estava nesta escola. Conheci há cerca de 2 anos. Eu já conhecia eu estou em Dubai desde 2009. Então eu já conhecia a Magali e já sabia, mas eu ainda não tinha filhos, né? Então eu não participava. Então quando eu tive a minha filha, que agora está com 3 anos e meio, daí eu comecei a participar. Nesses anos que eu estou morando aqui em Dubai, em contato com outros brasileiros que moram aqui, eu fiquei sabendo sobre a Hora do Conto, mas só tive minha filha agora tem 2 anos e meio, né, praticamente. E desde o começo sabia que seria uma opção bem interessante para chegar nessa fase de 2 anos e começar a falar, para poder interagir com outras crianças brasileiras morando em Dubai, para manter a questão do idioma. A minha mulher, a Rogéria, ela, desde que a gente chegou aqui, ela conhecia já algumas brasileiras que moravam aqui, e em contato com elas ela foi aumentando o conhecimento das pessoas, dos brasileiros que aqui estavam, e com certeza, através de uma amiga, ela ficou sabendo, se interessou muito e começou a acompanhar os encontros da Hora do Conto com a minha única filha na época, Luana. Através de uma outra amiga que frequentava com a filha dela, e acabei conhecendo a Magali, ela me convidou pessoalmente e vim. Ela é uma das criadoras do projeto. Eu fiquei sabendo pela comunidade brasileira, inicialmente, né, por outros brasileiros. E agora eu faço parte, tento contribuir, eu sou fonoaudióloga, eu tento contribuir fazendo a minha parte aqui no grupo. Eu fiquei sabendo do projeto através da comunidade brasileira. Em primeiro lugar, o facto de eles conhecerem a língua dos pais, do país onde os pais nasceram e onde nós nos identificamos mais, independentemente se estamos a morar lá ou não. Em segundo lugar, acho muito importante eles aprenderem o máximo de línguas possível. É o português, como se fosse o árabe ou o alemão. E em terceiro lugar, é muito importante a nível mental que o cérebro se desenvolva e eles cresçam com 2 línguas. Nem houve discussão, porque assim como eu aprendi o francês, quando eu o conheci, ele também aprendeu o português. Então, ela fala francês com ele e português comigo. Desde o começo a gente conversou muito sobre isso, principalmente por fato que a minha esposa ela é polonesa, eu sou brasileiro e estamos morando num terceiro país. Então, a nossa primeira decisão foi já direto que eu sempre falaria português com ela e a minha esposa falaria sempre o polonês. É natural, a gente sentiu como se fosse uma obrigação. Ela tem passaporte brasileiro, ela não tem passaporte Dubai, ela tem pai brasileiro, avós brasileiros. A gente acha muito importante manter contato com a família no Brasil e ela, como brasileira, ela tem que saber o português,
mais do que fluente, tem que ser um nativo. Na verdade foi uma coisa natural e depois nós assistimos a uma palestra também daqui da escola sobre a importância da língua materna. Foi daí que nós realmente tivemos a decisão de só falar português com ela, mesmo tendo medo de assessments nas escolas, porque são com 2 anos, a gente insistiu só no português, só fala com ela em português, e mesmo quando ela fala alguma coisa em inglês, a gente pergunta, desde 1 ano e meio a gente pergunta, e em português? E ela simultaneamente já fala. Assim, como parte da minha formação, eu tenho uma orientação, já tenho um conhecimento a respeito de bilinguismo, né? Estudei bastante sobre isso e tudo. Então, eu já tive um plano traçado para o nosso filho, discutir com meu esposo, meu esposo também, bastante envolvido praticamente em todas as vezes que a gente vem junto. Então, a gente tinha um plano já traçado para o Dylan, a gente queria muito. Nós 2 somos filhos e netos de imigrantes no Brasil e não falamos a língua dos nossos avós. Então isso pra gente é uma coisa muito difícil, né? Eu poderia falar italiano, meus avós são italianos, meu pai fala italiano e eu não falo, o pai do meu marido fala alemão e ele não fala. Então a gente não queria que o nosso filho perdesse a nossa língua materna, que é o português. Então a gente traçou um plano para que ele realmente vivesse engajado com o português e fosse a língua, né, primária dele. É difícil aqui, mas a gente faz um esforço. É uma discussão importante dentro de casa, né, do casal. Então a gente preparou o meu filho para vir para cá, o que nasceu no Brasil. Então a gente botou numa escola bilíngue 2 anos antes de fazer o movimento para fora do Brasil. Então a gente ensinou o inglês lá, né? Ele foi pré-alfabetizado em inglês e português lá. E quando viemos, a combinação era de que dentro de casa seria falado só o português, né? Até porque a família também, nem todo mundo fala inglês e a gente precisava ter essa comunicação. Então, a forma em que a gente encontrou foi de em casa, mesmo que ele faça alguma pergunta em inglês, a gente responde em português. E eu adorava que os meus filhos fossem bilíngues, mesmo bilíngues, sem sotaque. Bom, o primeiro seria a questão da herança cultural dos 2, de manter a identidade dela, manter a herança cultural do pai e da mãe e ter uma boa conexão com isso, não só diretamente com o pai, mas das raízes dela, e para poder conhecer bem a questão de cultura, de música, de filmes, de cada vez que a gente for nos nossos países de origem, ela está se identificando com isso e poder estar se sentindo bem de aqui eu também me sinto polonesa, aqui eu me sinto brasileiro e me identifico com esse povo, com essa cultura e consigo me comunicar bem com eles. E hoje ela tem 3 mundos abertos para ela, né? Aqui, Portugal, Brasil e também Estados Unidos, Inglaterra ou qualquer outro lugar que se precise do inglês. Então foi muito positivo para ela, foi um esforço grande da gente. E agora a gente está vendo a recompensa. Eu acredito que para o desenvolvimento dela, né, mental e essa capacidade de raciocinar as coisas mais rápido, como eu já falei, né, que ela fala português e inglês ao mesmo tempo, eu acho que mais o desenvolvimento mental e principalmente a comunicação com a família, a ligação com o Brasil, com a cultura, né? Com a nossa casa, com os avós. Os benefícios são inúmeros, né? Uma criança bilíngue tem benefícios emocionais, sociais, é uma criança muito mais empática, é uma criança que tem uma habilidade de lidar com dificuldades, eu acredito que muito maior, né? Tem de se ajustar de uma forma. Questões sociais eu acho que são benéficas imensamente, né? Uma criança que fala mais de uma língua, ela vive mais de uma cultura. E eu acho que isso é um benefício realmente muito grande, porque a criança pode ser brasileiro, viver em outro lugar e falar inglês e não viver a cultura brasileira, né? Então eu acredito que uma criança bilíngue tem inúmeros benefícios, além de, eu acho que estimular muito o cérebro, né? O aprendizado de uma segunda língua estimula realmente muito o cérebro, habilidades cognitivas que são de extrema importância, a discriminação auditiva da criança, né? A percepção.
acho que tudo realmente é enriquecedor para a criança. Eu acho que ela tem só benefícios com tudo isso, né? Principalmente pela questão cultural, né? Ela não aprende só uma língua, ela aprende uma cultura junto com essa língua. Então, ela tem um benefício social, ela tem um benefício emocional enorme pela convivência, pela diferente condição que ela tem de conversar com o resto do mundo, né? De conversar com outras pessoas, com diferentes pessoas. Então, acho que essas são vantagens inúmeras que ela obtém com essa multilinguismo, né? Não é nem bilinguismo, porque aqui ela está estudando agora francês, espanhol, italiano, o inglês e o português. Então ele está numa condição bem diferenciada. No meu caso é muito difícil porque nós temos uma maid que ela não fala português e que infelizmente... Não é. Então por isso que eu já conheci a Hora do Conto e eu já sabia que eu iria ensinar o português para ela dando aulas, não somente falando. Então, com a Hora do Conto é unir o útil ao agradável, né? Ela poder também falar o português com crianças, porque eu não quero que ela sinta que essa é a língua da mamãe, que ela vai falar português só com um adulto ou só com a mãe dela. Ela tem uma comunidade e tem crianças da mesma idade dela que falam a mesma língua. Então, eu sei que isso é importante e eu tenho que estar totalmente convencida que essa é a maneira correta, que essa é a maneira que eu quero. Desculpa, não sei se eu vou saber no futuro se deu certo, mas eu requer essa disciplina minha de saber que eu tenho que falar em português e o máximo que eu puder, eu explico para ela as palavras, para ela adquirir novo vocabulário. Quando eu coloco um desenho na televisão, eu escolho um desenho em português. Justamente por estar morando fora, eu acho que é pouco, mas a gente procura implementar o máximo possível outras coisas, questão de música, de em casa assistir filmes ou desenhos, um dia em português, um dia em polonês. Temos sorte de ter um certo grupo, não só aqui da Hora do Conto, mas outros amigos brasileiros que estão com filhos entre 2 e 3 anos, que a gente sempre se encontra, são em torno de 10, 15 crianças, então eles estão sempre em contato, mas precisa algo mais além de só isso em casa quando você está morando em outro país. Precisa procurar a comunidade brasileira e a comunidade polonesa. Também temos um pequeno grupo de polonesas que moram aqui e que tem crianças nessa faixa etária, né? É um pouco menor o grupo, mas também é bom para ela para interagir na comunidade polonesa e na comunidade brasileira. Não é suficiente. Tem que ter contato com amigos. O Skype é muito importante porque a gente procura sempre manter um contato não só visual como áudio também, conversando em português com os avós, com os primos. Indo nas férias para o Brasil, passando 2, 3 meses, ou indo para Portugal, estar imerso numa cultura onde a língua é portuguesa, isso é muito importante. A minha mais nova, a Lívia, ela cresceu aqui, ela entendia quando a gente falava em português com ela, mas ela sempre respondia em inglês, porque ela tinha uma babá que falava inglês, ela ia para a escola em inglês e tinha a irmã mais velha que já dominava o inglês. Foi só ano passado, quando ela foi passar 2 meses consecutivos no Brasil, que ela voltou respondendo, falando em português. Pelo contrário, ela até evitava o inglês. Então, só em casa é complicado. Eu vejo que não. Por isso que eu insisto, mesmo eu trabalhando, eu dou um jeito de estar aqui todas as quintas-feiras, porque eu acho muito importante para ela. Ela se diverte, ela assiste vídeos somente em português. A gente tenta incentivar e estimular ter contato com outras crianças. Como eu falei, eu acredito, inclusive dei uma palestra aqui no grupo, acho que a gente tem que ter um plano de ação, porque a exposição que a criança tem num outro país, vivendo num outro país, é imensamente menor do que uma criança que vive no Brasil, né? A exposição ao português, eu digo. Então, a gente tem que ter realmente um plano de ação e tentar utilizar tudo que está ao nosso alcance, né? O plano de ação é mais especificamente assim, o que você
espera para o seu filho, né? O que você planeja para o seu filho? Que ele fale e entenda, que ele só entenda, que ele fale, entenda, escreva e possa ler em português, né? Esse é o plano de ação. Quais são os níveis de bilinguismo que você quer para o seu filho, que você vai tentar estimular, porque também ele tem que querer, né? Não é só a sua vontade, tem a vontade da criança também. Então, isso conta muito. A gente tenta usar tudo, o nosso plano como pais é tentar oferecer, proporcionar que o nosso filho seja capaz de entender, de falar, de escrever e de ler. Então, por isso que a gente tenta tudo que está ao nosso alcance. No caso, tem TV em português, livros, temos uma biblioteca em português. A gente só fala em português com nossos filhos. Nosso filho, ele fala pelo Skype com as avós diariamente em português para manter esse contato. A gente bota televisão em português com programas que tenham sobre a nossa cultura, que é muito forte. Então, tudo isso eu acho que é uma forma de... E a gente também tenta conviver com a comunidade brasileira, né? Para que as crianças entre si falem em português. Não é suficiente. É necessário, mas não suficiente. Então a gente tenta fazer outras coisas. Então assinar uma televisão, que a gente consiga ter uns programas, conversar com a família, né? Trazer em projetos como a Hora do Conto, conviver com os amigos que falam o idioma português também. Então tudo isso é um conjunto de ações que certamente vão dar condição para que ele não só fale o português, mas ele goste de falar o português, né? Porque é muito mais fácil para ele o inglês. Para brincar com os amigos é muito mais fácil brincar inglês, né? Então ele precisa ter um gosto pela língua para que de fato ele consiga desenvolver da forma em que a gente gostaria, né? que ele desenvolvesse. Muito importante, nem que seja pelo facto de que eles chegam a Portugal no verão e não se sentem ridicularizados. É um trabalho que tem que ser, antes de mais, muito persistente, porque mesmo os meus filhos mais novos, eles podem não falar o português, mas eles entendem tudo, e eu acredito que de um momento para o outro eles vão começar a falar quando forem um pouco mais velhos, possivelmente. Portanto, eu acho que a insistência, a coisa vai-se martelando e fica lá. Em outro lugar do mundo que eu for, eu vou procurar que ela tenha esse senso de comunidade, que a língua não é só entre eu e ela, mas é algo maior. E eu vou fazer o possível para ensiná-la também a gramática em casa e falar corretamente. Ela passa muito mais tempo com a mãe do que com o pai, porém a comunidade brasileira é maior do que a comunidade polonesa. Então no final acaba fazendo o balanço e ela está, pelo que a gente está sentindo, aprendendo os dois idiomas nivelados, tanto português quanto polonês. Muito grande, é um outro mundo que se abre e isso é sempre positivo na vida de uma pessoa. Existem momentos que a gente até pensa em desistir, porque a minha mais velha, ela em casa era só português, a gente não aceita o inglês. Inclusive quando as duas filhas estão conversando ou discutindo, seja o que for, tem que ser em português. Então a mais velha, ela ia para a escola, falava inglês. Chegava em casa, era português o tempo todo. Então era óbvio ver que tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, ela estava se atrasando em relação aos colegas ou em relação à família. E isso, principalmente na escola, gera um problema. Ela não entende as brincadeiras tão bem, ela não seria a primeira escolha entre as amiguinhas para ser a amiga ou então a parceira de brincadeiras. E os pais, observando isso, se preocupam e pensam, será que não é hora então de parar com o português, falar só inglês para que ela possa se integrar a esse mundo aqui de uma forma mais rápida e sem problemas? E eu, muitas vezes, pensei em desistir, mas quando eu pensei em desistir, minha mulher não queria desistir. E quando ela pensava em desistir, eu não queria desistir. E com isso a gente foi resistindo a essa tentação, fomos levando o português em diante. E hoje ela é bem fluente nas duas línguas, não tem problema nenhuma de interação na escola ou no Brasil ou em Portugal. A gente às vezes vai para Portugal. Eu acho que a questão dessa ligação da cultura, certos sentimentos, né, afetivos, eu acho que é na nossa língua. Tanto que ela entende muito bem isso e ela, principalmente a parte do sul,
né, que a gente tem uma cultura muito forte, uma cultura de dança mais forte do que do restante do país, não teria como a gente passar isso. Não existe palavras que traduzem a vestimenta, toda essa parte da comida, né? Eu acho que sempre, tudo na vida da gente, né, requer algum esforço. Eu acho que requer muita disciplina, mais do que esforço. Eu acho que se você tem disciplina, e eu acho que você tem que achar uma forma de não necessitar de um esforço tão grande, e sim de entrar na sua rotina, fazer parte da sua rotina. E eu acho que quando você realmente acredita, fica muito menos trabalhoso, tem muito menos esforço. Você realmente acredita que isso é o melhor para o seu filho, você não está fazendo porque as outras pessoas estão fazendo, você não está fazendo porque seus pais acham que é bom, né? Você realmente acredita e compra essa ideia, fica muito mais fácil que você incorpora na sua vida. Eu acho que são impactos absolutamente necessários, né? Então, assim, a família, como eu tinha dito, na família ela precisa falar, né? Se ela vai voltar para o Brasil, a gente volta nas férias para o Brasil, então ela precisa conversar, né? Se socializar com as pessoas de lá. Nem todo mundo fala inglês, né? Pelo contrário. Então ela consiga ter essa convivência com as pessoas, com a família, e para isso também, para ela se entranhar na cultura, também é necessário que ela tenha o idioma. Bom, a nossa comida, nós falamos em português com eles, nem sempre, é um facto, porque temos uma empregada que não fala, portanto eu sinto um bocado incomodada em falar à frente dela porque ela não entende, acho que é um bocado rude fazer isso, portanto muitas vezes falo em inglês devido a essa questão, mas além disso eles veem filmes, músicas, leem livros, eu leio livros em português e vamos a Portugal 2 meses e meio. Primeiro é a identidade dela, ela vai saber que ela tem ela veio de algum lugar, que ela nasceu em Dubai, mas que ela é também parte, ela tem uma raiz brasileiras e raiz suíça, e que isso, eu acho que isso vai dar para ela uma identidade, não importa onde no mundo ela estiver, ela vai saber que ela é brasileira e ela é suíça. E isso é muito importante. E emocionalmente, é o que eu falei de conhecer a língua do coração, né? A língua das emoções. Então ela vai poder me entender nos detalhes. Não vai ser simplesmente uma conversa superficial, mas vai ser mais profunda, porque ela entende a língua do meu coração, a língua das emoções. Quando eu quero me expressar com alguma coisa mais emotivo, eu vou usar o português e ela vai entender isso. Então eu acho que ela vai crescer mais próxima, não só de mim, como também da minha família. Inicialmente é mais por comunicação, é questão do língua materna, língua paterna. Mas eu acho que para o futuro, conforme ela vai crescer, vai ser muito importante, principalmente a questão de identidade dela, de ser brasileira e também sou polonesa. E para cada vez que ela for tanto para um país ou outro, ela se sentir bem lá e se sentir aceita e parte desse país. E para ela, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, para se reconhecer como eu pertenço a esses dois países, eu tenho a herança desses dois países, a herança cultural, a herança linguística, e é algo que veio tanto do meu pai e da minha mãe. Em casa só português, às vezes filmes e desenhos no Netflix ou em português, YouTube, as músicas que eu gostava de escutar em português, Skype, a toda hora falando com a família, e história em quadrinho, Cebolinha e Mônica foi muito importante. Naturalmente ela foi aprendendo a ler em português, sem que a gente precisasse ensinar. Ela mesmo, com o entendimento dela, ela já vai lendo, já foi lendo. E eventos que nem esses aqui da Hora do Conto, e estar próximos de outros amigos brasileiros e portugueses aqui em Dubai. Sem dúvida alguma, eu acho que se não fosse assim a nossa insistência e de trazer ela, de criar coisas, contar histórias, fazer tudo isso, ela não teria jamais condições de falar português, porque isso não é natural, isso é sim, acho que um esforço da família. Eu acho que principalmente
vídeos e conversa e estimular ela a falar as palavras, né? Não só apontar, por exemplo, apontar um objeto e a gente alcançar, mesmo que ela fale inglês, a gente tenta pedir até ela falar a palavra, né? Estimular em si. Acho que a questão das brincadeiras, a gente dá uma continuação ao que ela aprende aqui nas histórias, nas músicas. A gente repete isso durante a semana. Não fica sendo só uma hora de encontro de brincadeira e pronto. A gente faz ela dar continuidade a isso. Acho que sim, requer. Principalmente se tu quiser que ela desenvolva não só o oral, mas a escrita. Toda a família se empenha no processo, né? Então, o meu filho, por exemplo, quando ele veio para cá, ele só sabia o alfabeto. Então, eu fui sentar com ele e tentar ensinar com que ele juntasse as palavras, né? Então, hoje ele consegue escrever. Não escreve perfeito, porque ele escreve exatamente da forma em que ele fala, né? Então, lógico que ele está no processo de aprendizagem de muitas línguas, então tudo tem o seu tempo, mas a ideia é que eu consiga também ajudá-lo, não só colocando numa aula de português, mas que em casa eu também consiga escrever. Então, eu faço a lista do supermercado, lista de compras, a gente vai fazer em português. Né? Vamos planejar uma viagem, então a gente vai planejar essa viagem como? Então a gente vai planejar não só falando, mas escrevendo as necessidades que a gente tem para essa viagem em português. Então a gente precisa se munir de várias forças para conseguir que de fato ele fale e escreva o idioma. E ela também, né, a irmã. Então ela é nova ainda, ela não fala. Mas a primeira palavra que ela falou foi mamãe, né? Mamã, porque ela está aprendendo em português. A gente conversa com ela, né, em casa em português. Então, para a gente foi uma vantagem essa primeira palavra. Já estamos no caminho certo. A gente está fazendo todo o possível nessa questão, mesmo em brincadeiras, quando a gente brinca em casa, conversando com ela, tá a minha esposa falando em polonês e eu ao lado falando em português. Tem vezes que está só com um ou só com outro, aí ela vai falar só um idioma. Eu dou as opções para ela, dos desenhos, e eu coloco o desenho em português. No carro, ela faz aula de música, então ela tem músicas em inglês e eu peço para ela escolher. E muito interessante que ela escolhe, ela quer as músicas na hora do conto. Então tem vários CDs em português com músicas para criança e a gente no carro ouve isso. Ela ainda é muito pequena, ela tem só 3 anos, mas eu espero que assim que ela tiver 5, 6 anos, eu já vou poder ensinar o português para ela como a alfabetização. Esforço também pela questão de entre eu e minha esposa, né? Entre eu e minha esposa nós falamos português. A minha esposa tem um nível consideravelmente fluente de português. O meu polonês é intermediário, mas agora eu mesmo estou aprendendo mais polonês devido à minha filha, né? Tanto que a minha esposa, ela, cada dia que a Mariana aprende uma palavra nova, ela anota, né? Quando é uma palavra que ela fala espontaneamente, não só repetindo da gente. Então ela anota as novas palavras em português e as novas em polonês. E quando é uma palavra em polonês que eu ainda não conheço, ela me fala e me ensina o que quer dizer. Também estou aumentando meu vocabulário. Então isso está sendo bom para mim também. E a minha esposa, ela se policia muito bem nisso, de ainda comigo falar português, mas cada vez que ela se dirige a falar com a Mariana, ela usa o polonês. Além disso, de cada um sempre manter o seu próprio idioma, questão de música, de desenho que ela assiste uma vez em português, uma vez assiste em polonês. Eu toco piano, então tem algumas músicas que eu já aprendi para tocar piano e ela cantar em polonês, algumas que são em português. E também tem músicas que a mesma música tem nos 2 idiomas. Então eu toco uma vez e falo assim, canta em português. Aí eu toco de novo e falo assim, agora vamos cantar com a mamãe e vai cantar em polonês. Então ela está começando já a identificar o de um e do outro, mesmo que seja a mesma música, ela saber cantar nos 2 idiomas, né?